Olá pessoal, então começamos mais uma aula assíncrona sobre ecologia. O tema da nossa aula é bioma aquático, biomas aquáticos e é a aula precedente dos biomas terrestres. Tá? Então no próximo vídeo falaremos sobre os biomas terrestres. Tá? Vou tirar aqui um pouco a câmera para que vocês não possa atrapalhar o slide. Tá? Então, esses ecossistemas aquáticos, vou mostrar aqui todo o esquema para vocês. Eles são divididos em ecossistemas de água doce e água salgada. Os de água salgada são também chamados de talássicos e os de água doce são chamados de dulcícolas. Os de água salgada, os talássicos, eles compreendem 3/4 da biosfera, 72% da biosfera é composto por esse bioma e apresentam uma salinidade bem maior do que o de ambiente de água doce, destacando-se o cloreto de sódio, NaCl, entre todos os sais dissolvidos. A temperatura ela varia bastante, de 2 até 32 graus Celsius, mais 2 até mais 32 graus Celsius, com condições climáticas bem mais constantes se comparados em terras emersas. O ambiente de água salgada ele sofre menos influência do ambiente, tá? Enquanto que nos ambientes de água doce essas variações elas são bem maiores, até por conta do volume que é encontrado nessas áreas, né? Então, uma outra característica desse bioma aquático é em relação à profundidade. Tá? Então, nos mares e oceanos, essas profundidades elas são bem maiores, cerca de 11 quilômetros, o mais profundo, enquanto que nos ambientes dulcícolas essa profundidade é bem menor. A fauna desses ambientes marinhos é muito variada, encontrando quinidários, são representados pelos corais, as medusas, por exemplo, equinodermos, estrela do mar e ouriços, cefalópodes, né, os moluscos e outros moluscos, e assim por diante. Então, nesse esquema que vocês estão vendo aí, nós temos aqui as duas divisões, né, essas duas aqui, tá? E esse talássicos, eles são divididos, eu coloquei aqui 5 regiões, mas eles são divididos basicamente na região com relação à profundidade, que é o sistema litoral ou continental, e o sistema abissal. Então, esses dois aqui são referentes à profundidade. Os outros três, a eufótica, a disfótica e a fótica, elas são classificações para a penetração da luz, que eu vou falar de cada uma agora. Nessa região do sistema litoral ou continental, é uma região rasa, né, relativamente em comparação com toda a profundidade dos oceanos, que vai da praia, aquela faixa de areia que fica por fora, geralmente por fora do mar, as ondas, né, até onde a onda vai, ali começa a praia. Tá? Então, se você fala que vai tomar um banho de praia, você vai tomar banho de areia, na verdade. Então, ela se estende, essa região do sistema litoral, ela se estende dessa praia até 200 metros, em média, de profundidade, né? Por isso, é chamada de região de fundo, né? Ou seja, que ela vai da praia até a plataforma continental. E nessa zona, pela profundidade que ela tem, a profundidade bem curta, a vida nessa área é bastante exuberante. Então, por que somente nessa região? Porque a luz ela vai atrair seres fotossintetizantes, as algas, as microalgas, e a partir daí ela vai atrair os consumidores, os herbívoros
e dos herbívoros você tem um chamamento, na verdade, dos carnívoros. Tá? Então, essa região ela abrange duas faixas de plataforma, a faixa de praia, que fica menor quando a maré está alta e maior quando a maré está baixa. Tá? Então, são relações bem fáceis de identificar. Na região do sistema abissal, que é acima de 200 metros de profundidade, você tem pouca luminosidade e a profundidade bem elevada. Tá? Então, se há uma ausência de luz nessa região, automaticamente, pelo mesmo motivo da região do sistema litoral ou continental, pelo mesmo motivo que lá a vida é exuberante, pela presença da luz, na região do sistema abissal, essa falta da luz torna um ambiente com menor diversidade de seres vivos. Vamos lá. Com relação à presença da luz, nós vamos ter três regiões bem distintas. A região eufótica, que ela é fortemente iluminada, tá? Que ela vai a cerca de 80 metros e é um local dentro das regiões que recebem luz a mais exuberante em vida, pelo mesmo motivo que falamos nas regiões continental e abissal. Tá? Nessa região disfótica, nota-se uma diminuição da presença da luz. Ela fica pouco iluminada, já encontrando aí organismos com uma menor diversidade. Na região afótica, a escuridão é absoluta, não há presença de luz e, consequentemente, a ausência da vida vegetal, como citado anteriormente. Né? Então, se não há luz, não há seres fotossintetizantes, e sem seres fotossintetizantes não há a presença de seres consumidores. Tá? Os carnívoros. Então, de acordo com a presença de alguns organismos, nós vamos classificar esses biomas, os organismos que vivem nesses biomas, de acordo com a movimentação. É a capacidade que eles têm de se movimentar, seja por movimentação própria ou através da movimentação das marés. Então, a partir daí, nós temos os seres planctônicos, que se locomovem pelas correntes marinhas, eles não têm muita mobilidade ou mobilidade ausente, tá? Compreendendo aí algas, ovos de peixes e assim por diante. São animais, são organismos que não têm essa capacidade de locomoção ativa, precisam da presença das marés. Os nectônicos, esses sim, são capazes de se locomover ativamente, até mesmo contra as correntes marítimas, né? Que aí são representados pelos peixes, mamíferos, marinhos, polvos, tartarugas, entre outros animais. Os bentônicos, então já falamos dos que não têm mobilidade, ou mobilidade reduzida, dos planctônicos. Falamos dos nectônicos, que têm uma movimentação ativa, e os bentônicos, que esses também não têm movimentação. Eles são aqueles que ficam grudados em rochas, ficam grudados no substrato marinho. Tranquilo? Então, são aqueles animais, são aqueles organismos que ficam presos ao solo marinho. Tá? Então, por exemplo, vermes, alguns quinidários também são importantes exemplos desse tipo de organismo. Então, resumindo, os planctônicos, mobilidade reduzida ou ausente, os nectônicos, mobilidade ativa, e os bentônicos, mobilidade zero, né? Porque eles vivem colados ao substrato. Então, essa é a dica para que vocês não esqueçam o tipo de movimentação de cada um. Tranquilo? Então, como todo bioma,
é preciso que haja condições, que haja uma condição para que a vida permaneça nesse ambiente. Já falamos um pouco sobre isso, temperatura. A temperatura da água é importante porque muitos organismos presentes nesse bioma, eles são psilotérmicos. Eles mudam a sua temperatura corporal de acordo com a temperatura do ambiente. Então a temperatura precisa ser uniforme para que não haja morte desses organismos. Outro fator importante é a salinidade, porque muitos micro-organismos, muitos organismos, eles não têm resistência à salinidade. Há uma certa concentração, há mecanismos que evitam a perda de água. Os próprios tubarões, eles têm esses mecanismos nos olhos e outros animais. E a luz, como já falado anteriormente, também é uma condição para a vida, né? Quanto menor a quantidade de luz, menor a presença de produtores e, consequentemente, menor a quantidade de consumidores. Então, nós temos aqui 3 condições importantes para que haja a vida nos ambientes aquáticos, nos biomas aquáticos. Então, saindo um pouco do ambiente marinho e entrando agora nos ambientes de água doce, ou também dulcícolas. Os ambientes dulcícolas são aqueles ambientes em que a água tem menos salinidade, né? Que são representados pelos rios, pelos lagos, riachos, lagunas, represas, entre outros ambientes. Tá? É o menor dos ecossistemas, né? Pela profundidade, que é muito baixa, tá? Cerca de 350 metros, as maiores profundidades encontradas nesse tipo de ambiente. E um detalhe importante é que a temperatura ela é bem mais variável quando comparado aos oceanos. Lembre-se que eu disse que os oceanos eles mantêm uma melhor uniformidade das suas condições físico-químicas do que os ambientes de água doce. Porque o volume dos oceanos, das águas dos oceanos, é bem maior. Né? Então, falando um pouco do flora desses ecossistemas, a grande concentração é de angiospermas, são aquelas plantas com flores, e também de águas verdes. As algas verdes, elas também são bastante abundantes. Ok? Então, a fauna, nós vamos encontrar diferentes tipos de animais, como anfíbios, peixes, muitos invertebrados. Tá? Passando um pouco. Dentro desse sistema límnico ou dulcícola, nós vamos ter 2 ecossistemas. Um chamado lêntico, que corresponde às águas paradas, né? Lago, por exemplo, lagunas, lagoas, pântanos. E os ecossistemas lóticos, que é água corrente. Então a diferença aí é que nesse ecossistema lêntico as águas são paradas e no lótico as águas são correntes. Essa é a diferença. No ambiente lótico, só um detalhezinho mais importante, é a maior oxigenação da água. Então são águas mais oxigenadas. Tranquilo? Tem um detalhezinho fora da explicação, mas é que vocês podem encontrar por aí. É o fitolímino. Esse fitolímino são microambientes, são águas que ficam retidas nas folhas, por exemplo, de bromélias. Tá? Também podem ser encontradas, na verdade, em diferentes tipos de habitats, troncos de árvores, por exemplo. Tá? Então, é basicamente isso. Então, no nosso próximo vídeo, falaremos um pouco sobre os biomas terrestres e complementaremos com alguns dados importantes. Tá? No vídeo também, vocês na playlist do canal, vocês vão encontrar os biomas do Rio Grande do Norte,
e vão estudar um pouco sobre os biomas do nosso estado, tá bom? Então hoje eu recebi aqui uma visita, Maria Alice. Nós temos também aqui a presença hoje do João Guilherme. Aí, cadê João Guilherme? Você? Olha aí, João Guilherme, Maria Alice e Maria Clara. Maria Clara eu tenho que baixar aqui para ela aparecer. Ó. Dê tchau aí. Ó. O que é que vocês acham aí do ambiente aquático? Achamos legal. Legal? Qual é o animal aquático que vocês mais gostam? Tartarugas. Eu gosto de peixe. Gosta de peixes e camarão. Quem gosta de camarão? Eu gosto de camarão. Eu nunca comi camarão. Gosta não, Maria Alice, de camarão? Vocês gostam da praia? Sim. Legal, né? Eu gosto de todos os animais na água. Vocês têm alguma coisa a falar para os nossos alunos? Falar o quê? O que é que você quer falar, João Guilherme? Que sobre que os peixes nadam em cima. Certo. A respiração dos peixes, alguém sabe? Quem sabe? Vai lá, Maria Alice. Então, branco. Brânquias. Muito bem, Maria Alice. Maria Clara, quer falar alguma coisa, Maria Clara? Sim, eu quero falar sobre peixes, tubarões e tartarugas. Aí fala aí, o que é que você acha desses animais? Sobre peixes, Sim. eles são azuis e eles são os brancos e as tartarugas são lindas e elas são azuis que viviam no mar. Coloca a tartaruga no mar e o peixinho no mar e não pega no pau porque ele é malvado, ele come o pé. Certo. E João Guilherme, quer falar alguma coisa sobre os peixes? Quero sim. Vai lá. O que é que você quer falar sobre os peixes? O que é que você sabe sobre os peixes? Diga aí aos alunos. Eles sabem nadar Sim. e também eles ficam embaixo da água. Embaixo da água, certo. E eles se ficarem lá, e tem alguns pescadores que pescam peixe. Certo. Ok. Então, muito obrigado pela sua contribuição, viu? Maria Alice, quer falar alguma coisa sobre os peixes? Não? Já falou que eles respiram pelas brânquias, né? Bom, então vamos dar tchau aí para a turma do YouTube. Tchau, turma. Tchau. Tchau, tchauzinho. Até o próximo.